1.116, a gente vai fazer agora, do livro que vai passar aí agora na sua tela. E o problema nos diz o seguinte. Ó, se vocês perceberem, eu dividi o problema em duas cores, justamente porque o nosso problema se divide em dois. Então, a cor azul eu coloquei como sendo a letra A, e a cor vermelha eu coloquei como sendo a letra B, certo? Vocês vão perceber ao ler o problema que ele realmente se divide em dois. O problema diz o seguinte: a vazão de água no conduto é 0,38 metros cúbicos por minuto. Qual a perda de carga detectada nesse escoamento? Isso eu coloquei como sendo a letra A. Letra B fica sendo: estima a potência necessária para acionar uma bomba que reverta o escoamento de água. Admita que a vazão na bomba também é igual a 0,38 metros cúbicos por minuto e que a perda de energia é igual àquela calculada no primeiro item do problema. Então vamos começar pela letra A, pela primeira parte do nosso problema, que ele pede para calcular a perda de carga detectada neste escoamento. Então, se a gente perceber, esse escoamento ele é natural, não tem nem turbina, nem bomba. E a forma que a gente usa para resolver esse problema, chegar ao valor que o problema pede, é a forma da conservação da energia, que nos diz que a velocidade 1 ao quadrado sobre 2, mais a gravidade que multiplica Z1, mais a pressão 1, dividido pela massa específica do fluido, menos a velocidade 2 ao quadrado sobre 2, mais a gravidade que multiplica Z2, mais a pressão em 2 sobre a massa específica do fluido, é igual a taxa de trabalho da turbina dividido pela vazão máxima, menos a taxa de trabalho da bomba dividido pela vazão máxima, mais, não deu aqui do lado, vou botar aqui embaixo, mais HF, que é a perda de carga, que é o que o nosso problema quer. Então vamos lá. Como eu já vinha dizendo, esse escoamento é natural, então não tem turbina nem bomba. Então nós vamos botar aqui as nossas considerações. Então na minha consideração 1 eu vou botar sem turbina. Na consideração 2, eu vou botar sem bomba. Minha consideração 3 é que a gente vai adotar, na nossa análise, a pressão manométrica. Então, consideração 3, pressão manométrica. Aí você está se perguntando em que isso influencia. Então vamos lá, como a pressão absoluta é pressão atmosférica mais a manométrica, se eu uso só a manométrica, significa que manometricamente a pressão atmosférica é zero. E se a gente perceber, os nossos reservatórios estão abertos, ou seja, a pressão atuante neles é atmosférica. Então se a gente está usando a pressão manometricamente, analisando o nosso problema, a pressão tanto em 1 como em 2 é zero, porque aqui atua neles é a atmosférica. E a consideração 3, eu vou botar aqui a área dos reservatórios muito grande. Eu vou botar a área muito grande, consideração 4. Você também está se perguntando em quem isso influencia. E a gente tem isso aqui, ó. Vazão é dado por quem? Vazão é dado por velocidade vezes a área. Isso implica que a velocidade é igual a vazão dividido pela área. Então, se a área é muito grande, o que é que a gente tem? Se a gente tem um número dividido por outro número imensamente grande, essa divisão tende a zero. E isso é zero se A for muito grande. Ou seja, se a área dos reservatórios é muito grande, a minha velocidade vai ser zero. Então, depois dessas considerações, a gente pode simplificar alguns termos da nossa equação. Vamos lá. A velocidade, ela vai ser zero devido à consideração 4. E o porquê eu acabei de explicar.
Como eu já disse, os reservatórios estão abertos, então a pressão atuante nele é atmosférica. E como a gente está usando a pressão manométrica, essa pressão aqui é zero, devido à consideração 3. A velocidade é zero devido à consideração 4. A pressão zero devido à consideração 3. Esse termo é zero justamente porque eu não tenho turbina, então é zero devido à consideração 1. E esse aqui é zero devido à consideração 2, já que eu não tenho bomba. Então toda essa expressão se resume a essa. G que multiplica Z1 menos Z2 igual a HF. Tudo isso a gente conhece, né? Ó, eu vou colocar aqui em 2, na letra A, como sendo o meu nível de referência. Nível de referência, ou seja, aqui é o meu zero. A minha altura aqui é zero. Então, 0 para cima eu tenho uma altura positiva, 0 para baixo, negativo, um nível, né? Nível de altura. Então, como Z2 é 0, Z1 vai ser 15,2 positivo. Então, a minha perda de carga vai ser igual a 9,81, que multiplica 15,2 positivo, porque é acima do meu nível de referência, menos 0. Isso aqui é igual a 149,1 joules por quilograma. Resolvido a nossa letra A. Vamos para a letra B. Lembrando o que é que pede o problema. Na letra B ele diz o seguinte: estima a potência necessária para acionar uma bomba que reverta o escoamento de água. Ou seja, se eu quero reverter o meu escoamento, o que era 2 passa a ser 1, o que é 1 passa a ser 2, certo? E ele diz, admita que a vazão na bomba também é igual a 0,38 metros cúbicos por minuto e que a perda de energia é igual a calculada no primeiro item, que é 149,1. Então vamos lá. A forma que a gente vai usar é a mesma. V1 quadrado sobre 2 mais GZ1 mais P1 sobre a massa específica menos V2 quadrado sobre 2 mais GZ2 mais P2 sobre a massa específica igual a taxa de trabalho da turbina sobre a vazão máxima menos a taxa de trabalho da bomba sobre a vazão máxima mais a perda de carga. Certo? E vamos para as nossas considerações do item B. Consideração 1. O meu problema já disse que eu vou ter bomba, justamente para reverter esse processo. Até porque se a gente for pelo senso comum, a gente percebe que é impossível acontecer um escoamento de 1 para 2 sem a utilização de alguma força externa. Isso aí não acontece naturalmente. Só que não tem turbina. Então a minha consideração 1 é que nesse escoamento é sem turbina. A consideração 2 é que a pressão que a gente vai utilizar nessa análise é a manométrica. Pressão manométrica. E a 3 é que a área dos reservatórios é muito grande. Deu uma abreviadazinha aqui para ficar mais alto. Então, no item A eu já expliquei em que é que isso implica. E isso aqui também. Eu já disse o que é que usar a pressão manométrica vai implicar no nosso problema e por que da área ser muito grande e o que é que isso implica. Então vamos lá, a velocidade vai ser 0.
devido à consideração 3, as pressões vão ser 0 devido à consideração 2, e esse termo aqui é 0 justamente porque eu não tenho turbina, então é 0 devido à consideração 1. E a nossa fórmula, que era desse tamanho, se resume a isso aqui, ó. Como o problema nos pede a potência da bomba, então eu tenho que isolar justamente esse termo, que é a taxa de trabalho da bomba. Então, se eu isolo, eu vou ficar que a taxa de trabalho da bomba, ou a potência da bomba, vai ser igual a G Z2 menos Z1 mais HF, tudo isso multiplicado pela minha vazão máxima. Então, se a gente percebe, a gente sabe quem é Z2, sabe quem é Z1, a gravidade a gente conhece, a perda de carga ele já disse que era do item anterior, então a gente conhece. A única coisa que a gente não conhece é a vazão máxima, mas a gente pode calcular ela. Então, se eu dividir na minha folha aqui, eu tenho o quê? Que vazão máxima é igual a massa específica do fluido vezes a vazão. A vazão, ele nos disse que era 0,38 metros cúbicos por minuto. Só que como a gente trabalha no SI, a gente vai precisar dessa vazão em metros cúbicos por segundo. Então, basta que a gente divida 0,38 por 60. A gente tem 6,33 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. E como a massa específica que eu estou calculando, a massa específica do fluido é a água, não, já que o fluido é a água, a massa específica da água é 1000. Então eu tenho 1000 que multiplica 6,33 vezes 10 a menos 3. Minha vazão máxima vai dar 6,33 quilogramas por segundo. Então, já que eu conheço todos os termos da minha equação, agora é só substituir. Então eu tenho que o trabalho da bomba, a taxa de trabalho da bomba ou a potência, vai ser igual a 9,81, que multiplica. Lembrando que quem era 2 passou a ser 1, quem era 1 passou a ser 2. Então aqui, em 1 eu vou colocar o meu nível de referência, é 0. Então Z1 é 0 e Z2 vai ser 15,2 metros positivos, porque está acima do meu nível de referência. Então 15,2 menos 0, mais a perda de carga que a gente calculou, que foi 149,1 vezes 6,33. A nossa taxa de trabalho, ou a potência, vai dar 298,2 vezes 6,33, que é igual a 1.887 watts, ou aproximadamente 1,9 kW. E desta forma a gente conclui o nosso problema.